tema da palavra hoje é aumente a chance de vencer. Existem dois reinos, existem duas influências contrárias, existem dois governos o tempo todo tentando conquistar territórios. E uma batalha, sempre um vai vencer e um vai perder. Um vencerá nesta batalha territorial e o que vencer terá domínio sobre tudo aquilo que conquistou. Esta batalha, para muitos, é uma batalha silenciosa, imperceptível, mas ativa. Para outros, trata-se de uma guerra já revelada, conhecida, onde a chance de vitória sobre o inimigo se torna maior à medida que se tem ciência desta guerra, das armas que ele usa e da forma como ele age. Neste ano de 2023, muito se falou de uma guerra que está acontecendo ali, da Rússia, que invadiu a Ucrânia e já fez um ano. O ataque começou em fevereiro do ano passado. Mas outras guerras estão acontecendo ao redor do mundo. Na Síria, uma guerra que começou em 2011. No Iêmen, uma guerra há 9 anos. República Dominicana, Afeganistão, Myanmar, Haiti. Sabendo ou não sabendo dessas guerras, elas estão acontecendo. Talvez você diga, mas o que eu tenho a ver com estas guerras? Eu quero dizer que todas as guerras afetam a todos, os que estão perto e os que estão longe. A guerra da Ucrânia, por exemplo, que já está fazendo mais de um ano, ela trouxe um significativo aumento no petróleo, também trouxe um aumento nos fertilizantes, logo no início de 40% de aumento. E graças à guerra, a produção do trigo no Brasil aumentou 4 vezes. Isso foi um saldo positivo, porque houve uma exportação maior para os países da África. Talvez você diga, eu vim para uma aula de economia, ou eu vim para uma igreja onde eu espero ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que quando nós usamos estes exemplos do dia a dia, é para que você perceba as coisas que acontecem muitas vezes no mundo espiritual, mas que você não percebe. O mundo espiritual, ele é invisível. O mundo espiritual é muitas vezes imperceptível, mas tudo que ocorre no mundo espiritual resbala ou afeta direta ou indiretamente a tua vida. Você sabendo disso ou não, conhecendo na profundidade ou não. Então, da mesma forma que eu quis lembrá-los sobre a guerra que está acontecendo da Ucrânia, e o quanto isso vem afetando, e muito mais do que aquilo que eu falei, das demais guerras que você talvez nem se lembre, nem leia mais nos jornais, ou veja nos noticiários, eu quero te dizer que existe uma guerra, neste exato momento acontecendo, e esta guerra, todos nós enfrentamos diariamente, onde temos um adversário que é Satanás. Ele tenta dominar territórios, ele tenta conquistar áreas das nossas vidas através do controle da sua mente e da influência em seus pensamentos. Ele consegue infiltrar pensamentos em sua mente, tentando fazer com que você haja independente de Deus, como se aquela ideia fosse sua. Facilmente ele vai te afastando aos poucos de Deus e dos planos que Deus tem para a sua vida. Sabendo ou não desta guerra, você está sendo vítima dela, ou ganhando ou perdendo. Se você logo no início, quando Satanás lançar um pensamento na tua mente, você não identificar quem é que está te influenciando, você começará a abrir na sua vida, na sua mente, brechas ou portais que começarão a fazer você remoer aqueles pensamentos e você aceitará aquilo como sendo uma verdade e logo estará colocando em prática. De uma forma muito prática e um exemplo muito simples. Você passa do lado de alguém, essa pessoa não te cumprimenta, talvez porque esteja rodeada de outras pessoas, conversando com alguém. Um pensamento, uma sugestão, talvez seja, ela não se importa com você, ela não te enxerga, ela não te observa, ela não está nem aí para você.
As mulheres são muito mais vulneráveis a esse tipo de pensamento do que os homens. Se você acreditar nisto, você vai começar a olhar para aquela pessoa de uma forma diferente, vai começar a tratar aquela pessoa de uma forma diferente. Daqui a alguns dias você começa a se afastar, daqui a alguns dias você começa a falar dela, daqui a alguns dias você já não consegue mais olhar nos olhos, não consegue estar no mesmo ambiente, não consegue se relacionar. E qualquer movimento dessa pessoa, você vai dizer que é para te atacar e te ferir. Talvez você vá num salão, ou você tenha trabalhado o dia inteiro, e quando você chega na sua casa cansado, um dia exausto de trabalho, onde muitas coisas aconteceram no teu ambiente ali de trabalho, a tua esposa correndo com tantas outras coisas, talvez nem pergunte como é que foi o teu dia. E um pensamento dirá para você, ela não se preocupa com você. Ela nem percebeu como você chegou cansado. Ela nem perguntou como é que foram as coisas hoje no teu ambiente de trabalho. E aquilo vai fazer com que você, como marido, comece a se afastar da tua esposa, mesmo morando dentro de casa. Estes são exemplos muito básicos e simples que eu estou querendo dar para você. De um pensamento, de uma sugestão, que o inimigo muitas vezes lança e coloca nas nossas mentes. E uma vez alimentados, ele começa a criar então uma guerra, uma batalha, e vencerá aquele pensamento que estiver mais forte. A palavra de Deus em Lucas 10, 19 e 20, Lucas 10, 19 e 20 diz assim, vamos ler juntos, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro dos céus. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu autoridade. Autoridade não é o mesmo que poder, mas Ele deu à igreja autoridade e poder. E o que é autoridade, pastora? Autoridade é um direito de governar. Autoridade é uma posição que nós adquirimos quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, quando eu aceito Jesus, eu me torno filho de Deus, filha de Deus. E uma vez como filho e filha de Deus, eu passo a ter uma posição no mundo espiritual, onde a guerra é travada, uma posição de autoridade sobre todos os espíritos que estiverem abaixo do Espírito de Deus. A Bíblia está dizendo que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos naquilo que é mortal, ou de fazer algo, ou beber coisas mortíferas, e nem o mal nos causar. E eu te pergunto, se temos poder, e se temos autoridade, poder é a habilidade de governar. Se temos poder, que é a habilidade para governar, e se temos a autoridade, que é sobre aquilo que está abaixo do Senhor, os espíritos que estão abaixo, porque é então que há tantas derrotas em tantas áreas das vidas. Se o Senhor nos deu autoridade, se o Senhor disse, eu quero que vocês governem, eu quero que vocês exerçam poder sobre determinados espíritos, ou sobre determinadas situações, então por que é que muitas vezes se perde batalhas? Sabe por que se perde batalha? Porque você pode ter a habilidade, você pode ter o poder, você pode ter a autoridade, mas se você não usá-los, serão simplesmente poder e autoridade guardados numa gaveta. Por isso que muitos acabam perdendo batalhas, porque não acreditam que estão vivendo ou sendo subjugados a alguma influência que não provém de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Um líder pode pedir para que o seu liderado faça algo. E diz para essa pessoa assim, olha, eu estou te dando autorização para que você faça. Mas se essa pessoa, mesmo tendo autorização, não tiver habilidade para fazer, qual será o resultado? Positivo ou negativo? Perfeito. Pode fazer, mas não sabe como fazer.
E é este o problema. Para alguns, não reconhecer que tem a autoridade que Deus lhes deu, a mesma autoridade, o mesmo poder que ressuscitou Jesus foi dado a nós. E para outros, não saber como usar este poder e esta autoridade. E foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Quando eu chamei os pais, juntamente com as crianças, foi para lembrá-los que vocês têm sobre os filhos de vocês algo chamado autoridade. E essa autoridade, o inimigo está tentando tirar das mãos dos pais e entregar para outros que não sejam aqueles que são responsáveis por eles. Seja na mão de professores, seja na mão do governo. O inimigo está com essa tentativa de tirar de vocês aquilo que se chama autoridade. Mas eu tenho autoridade sobre os meus filhos, mas eu não exerço habilidade. Então essa autoridade, ela se torna nula. Um soldado fardado, ele tem autoridade, mas se ele não usar isto com uma boa habilidade, ele não será um bom soldado. Então uma das formas que Satanás age, tentando tirar vantagem da guerra espiritual, daquela batalha que eu disse para vocês logo do início, entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, a luz e as trevas, Deus e Satanás, é mentindo para você. E como é que ele mente? Primeiro, ele é o pai da mentira. João 8:44 diz que quando ele, Satanás, profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Você quer ver como ele engana? Você quer ver como ele tenta invalidar aquilo que está sobre a tua vida? O poder e a autoridade de Deus que está sobre a tua vida? Algumas mentiras dele. Primeiro, é te fazer não acreditar que esta batalha esteja acontecendo. É te fazer ignorante diante disso. É te fazer achar que a vida cristã se resume a vir no culto de domingo, orar por bênçãos materiais, saber que o seu nome está escrito no livro da vida e isto basta. Eu quero dizer para você, Satanás, o nosso inimigo, nosso adversário, até teu último minuto de vida, até teu último fôlego de vida, tentará de todas as formas te desviar do caminho da palavra de Deus e te levar junto com ele que já está condenado e perdido para o inferno. Então uma das mentiras dele é fazer com que muitos não acreditem que uma batalha espiritual está sendo travada. Uma outra forma dele mentir é fazer com que você reconheça que está numa batalha, mas não acredite que tem poder e autoridade sobre a tua vida para vencer qualquer tentativa do inimigo de te afastar de Deus. Entenda, uns negam a batalha e outros, acreditando que a batalha exista, não se sentem habilidosos, aptos ou capazes de vencer qualquer que seja a tentativa de Satanás contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, contra os seus negócios, contra a sua saúde, contra as suas finanças e contra o seu ministério. Não basta saber que existe uma guerra. É preciso saber lutar, é preciso saber guerrear, é preciso usar armas para vencer. Mas Satanás, que é mentiroso, ele lança um pensamento. E através deste pensamento, ele te neutraliza, ele te paralisa, ele te enfraquece. Uma outra forma de Satanás de mentir é te fazer não se sentir digno de usar o poder e a autoridade que Deus lhe deu, te fazendo olhar para as suas falhas e para os seus pecados. Uma das frases que eu mais ouço é essa: eu não me sinto digna, pastora. Eu não me sinto digna de orar, de pedir. Eu não me sinto digna de ter. Eu não me sinto digna de clamar. Eu não me sinto digna. E eu pergunto, por quê? Porque eu só erro, eu só peco, eu só falho. E eu digo, e daí? Se a Bíblia diz que se nós pecarmos, Deus é fiel e justo para nos perdoar e apagar os nossos pecados e lançá-los fora e esquecer desses pecados, porque é então que você não recebe e não aceita o perdão dos seus pecados, porque você acreditou numa mentira.
Enquanto você acredita que não é digno de usar, enquanto você acha que poder e autoridade é apenas para aqueles que você julga santos, sabe o que Satanás faz? Te paralisa, te derrota e tira de você aquilo que seria para ser teu. Veja essa frase que está aqui. Vamos ler juntos? O poder do diabo está na mentira, mas o poder do cristão está na verdade. Homens, mulheres, igreja, o poder do diabo está na mentira. O poder do cristão está na... E eu pergunto para você, você tem acreditado mais nas mentiras de Satanás ou nas verdades de Cristo através da palavra? Na área que você não acredita, eu posso ter certeza e declarar para você, existe uma influência maligna que não quer que você conquiste aquilo que você sonha. Talvez seja apenas o marido na igreja. Talvez seja apenas o filho liberto das drogas. Talvez seja apenas a restauração do teu casamento. Talvez seja apenas as tuas contas pagas sem atraso. Talvez seja a tua saúde física. Eu quero dizer para você que Satanás sabe que se ele conseguir te enganar, te levar a sentir medo, este medo ele se tornará maior do que a tua fé. E o teu medo vai te controlar e a fé não. Se ele fizer você acreditar no medo, na vergonha, se ele te fizer acreditar que você não é merecedor, o teu medo se tornará maior, ou a tua culpa se tornará maior, e a tua fé se tornará pequena. E se a tua fé for pequena, não como do tamanho do grão de uma mostarda, mas pequena por falta de confiança, esta fé será inativa e você não vai conseguir nada do Senhor. Porque se existe uma coisa que desagrada a Deus, não é o teu pecado, mas é a tua falta de fé para vencer o pecado. 1 Pedro 5:8 diz que Satanás anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E por que ele ruge? Porque quando o leão ruge, a presa fica amedrontada, ela fica paralisada e facilmente ela será atacada e morta. Quantos rugidos você tem ouvido? Quantas palavras você tem ouvido? Quantas ligações você tem recebido? Quantos WhatsApps você tem atendido de pessoas usadas como um leão, tentando te paralisar, te frustrar, te amedrontar e te deixar apavorado? Se você der voz a estas vozes, se você der voz àquela voz interior que diz que você não pode, não consegue, não vai vencer, esta voz se tornará mais forte do que a voz do Espírito e você vai perder. Mas não é porque você não tenha poder e autoridade, é porque você não está ouvindo a voz do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Então, não ouvindo a voz, você se torna uma pessoa fraca. E por que Satanás faz isso, pastora? Porque ele não tem autorização para tocar em nenhum filho de Deus. Mas quando eu abro uma brecha, quando eu dou legalidade a ele, então eu dou permissão para que naquela área ele venha a atuar. E quanto mais autorização, mais espaço e território ele toma. Porque se existe uma característica nele, ele é invasor. Ele é usurpador, ele quer um poder que não é dele. Ele é invasor, ele quer conquistar territórios que não pertencem a ele. Enquanto muitos cristãos estiverem cegos espiritualmente e não enxergando a batalha, jamais lutarão e vencerão. Se não entenderem que ser filho de Deus lhes dá uma nova identidade, e com essa identidade você tem acesso à autoridade de Cristo sobre o reino das trevas, você continuará fracassando e vivendo como escravo. Eu pergunto aqui para você, quantos aqui têm áreas de sua vida que precisam de algo do Senhor nesta noite? Levante a sua mão. Amém. Se existem áreas das nossas vidas que precisam de uma intervenção do Senhor,
precisam de um milagre, precisam de uma mudança, de uma transformação neste ano de 2023. Nós precisamos, primeiramente, reconhecer que somos filhos do Senhor, e por sermos filhos e filhas do Senhor, sobre nós há poder e autoridade que nos foi conferida através de Jesus. Então, se existe uma área em minha vida de fracasso, de derrota, de perda, de fraqueza, de vulnerabilidade, de escassez, significa que nesta área, o poder de Deus não está atuando. E se temos poder e autoridade, então o que nos falta? Fé. Repete comigo, fé. Se você não tiver fé, primeiro, que você é filho de Deus, uma filha de Deus, você não usará o poder e a autoridade que estão sobre a tua vida. Por isso que o inimigo tenta evitar que as pessoas cheguem aqui, impedir que elas cheguem na presença do Senhor. Porque o que alimenta a nossa fé é a palavra. Se você não tem fé em sua autoridade, jamais conseguirá exercê-la. Pois se a sua fé for fraca, você irá expressá-la de forma fraca. Mas se você tomar posse dessa autoridade que Cristo lhe deu e usá-la com confiança, algo irá acontecer. Posso ouvir um amém? Aleluia. Uma segunda forma de impedir, uma segunda forma de fazer com que o poder e a autoridade do Senhor não se manifeste, é a falta de submissão. Submissão a quem? Ao Senhor. A palavra de Deus. Existem momentos da nossa vida que nós temos que fazer o que precisa ser feito, mesmo que a gente não tenha vontade de fazer. Existem coisas que nos dão satisfação e prazer. Existem ações, atitudes que são boas para nós, mas não estão alinhadas à palavra de Deus. Então, se eu não tenho fé, eu tenho um problema. Eu não vou conseguir vencer aquela área. Mas se eu também não me submeto à palavra de Deus, se eu não coloco a palavra de Deus como sendo a prioridade na minha vida, automaticamente eu estou dando nas mãos do meu adversário chaves para que ele atue naquela área da minha vida, e brechas começam a ser abertas. E pense o seguinte: quando entra um ladrão numa casa, ele talvez encontre cercas elétricas, câmeras, talvez ele encontre a casa toda bem armada ou preparada para que ele não entre. Mas a dona da casa achou que o portão tivesse sido trancado e ficou aberto uma frestinha. E aquele oportunista passa no portão da sua casa, cerca elétrica, alarme, e ele vê aquela fresta do portão aberta. O que ele vai fazer? Entrar. E ele vai entrar e vai ficar no portão? Não. Ele vai entrar pelo portão e ele vai tentar entrar em todos os cômodos da casa, porque ele quer tirar tudo o que tem lá dentro. Assim é o inimigo. Ele só precisa de uma frestinha do teu portão para que ele entre, para tentar tirar tudo o que é de você, ou não permitir que você tome de volta. Submissão, então, é uma poderosa arma que nós temos para colocar o invasor para fora. A palavra de Deus em Filipenses 2, 5 e 9 diz que Jesus se submeteu ao Pai. Ele se submeteu à vontade do Senhor. E diz que ele fez tudo isto. E depois Deus deu a Jesus uma alta honra e pôs nele o nome que é o mais poderoso de todos os nomes. Jesus se submeteu ao Pai. Você precisa se submeter a Jesus e se submeter também ao Pai e ao Espírito Santo. E submissão, muitos veem isso como algo ruim. A mulher precisa se submeter ao marido. E as feministas odeiam isto. E eu quero dizer que submissão significa estar sobre, abaixo da missão do outro. Uma mulher submissa, ela simplesmente se submete à missão do outro. Então, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, nós estamos nos colocando abaixo da missão que a palavra de Deus tem, que é trazer vida e direção para nós. Eu me submeto à missão da palavra, que é me direcionar na onde eu devo andar. Uma outra forma de você, muitas vezes, não permitir que Deus haja na tua vida com poder e autoridade, é te faltando coragem e ousadia.
Pessoas que não têm coragem e ousadia, muitas vezes perdem, porque desistem antes de lutar, porque concebem que são derrotadas naquela área, porque acreditam nas mentiras que o inimigo coloca e ficam com medo, descrentes e covardes. Eu quero dizer para você algo nesta noite: não existe nenhuma área, nenhuma situação, nenhuma vulnerabilidade, nem nada que possa ser maior do que o poder de Deus que está sobre a tua vida, poder que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Não existe nada. O tempo, a pessoa, o passado, o presente, o futuro, não existe nada mais poderoso do que o poder de Deus que está sobre a vida daqueles que acreditam nele. Mas Satanás mente. Ele diz que ele tem poder. Ele vai te deixando acuado, ele vai te colocando medo, ele vai colocando pensamentos na tua mente, e com isso você vai se acovardando, diminuindo, e ele vai alcançando outros territórios. Entenda que depois que você aceitou a Jesus, o pecado vai continuar a existir, uma grande influência em muitas áreas de suas vidas. Mas a partir do momento em que Cristo entra e passa a viver dentro de você, a força, a autoridade e o poder que estão sobre a tua vida são maiores do que todo o resto, e com isso você pode destruir toda a obra de Satanás, e você pode ser livre, porque tudo aquilo que nos controla e nos domina, nos torna escravos. Se você tiver que ser escravo, seja escravo de Cristo, seja escravo da palavra, porque ser escravo da palavra é ser livre para o pecado, é ter poder sobre o pecado, é ter autoridade sobre o pecado. As pessoas lá de fora acham que são livres. Aqueles que vivem no pecado acham que são livres. Aqueles que enganam acham que são livres. Aqueles que se corrompem acham que são livres. Eles não são livres, eles são escravos do pecado. Mas o Senhor nos chamou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, para que nós possamos vencer toda a tentativa de Satanás de nos causar danos. Ele está derrotado, nós não estamos derrotados, porque aquele que está sobre a nossa vida, ele venceu e nos deu a chave da vitória. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Satanás é um derrotado. Ele é derrotado. Vira para quem está do teu lado e diz: Satanás é um derrotado sobre a tua vida. Ele é perdedor. A sentença contra ele já foi dada. Jesus está voltando, e ele será definitivamente destruído e destituído. Mas nós não. A igreja do Senhor Jesus não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. E você é a igreja do Senhor. O inimigo não pode tocar em você. O inimigo não pode tocar na tua família. O inimigo não pode tocar na tua saúde. Ele não pode tocar nas tuas finanças. Ele não tem autorização para decretar o fim de um filho de Deus e de um ministério. Ele não pode. Por que ele não pode, pastora? Porque ele é um derrotado. E se ele é um derrotado, existe um vencedor. E eu quero estar do lado dele. E o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus, Leão da tribo de Judá. Ele é o nosso Deus. É diante dele que nós estamos aqui nesta noite. E ele está nos fazendo lembrar: ei, eu não te fiz para ser um derrotado. Eu não te gerei no ventre da tua mãe para que você fosse uma derrotada. Eu não dei a tua família para que ela fosse destruída. Eu não te dei filhos para que fossem aprisionados pelos vícios das drogas. Eu não te dei um marido para que você seja odiada por ele. Eu não te dei uma esposa para que você não ame. O Senhor faz tudo perfeito. Quem vem para trazer anarquia não é o Senhor. Quem vem para tirar as coisas do lugar não é o Senhor. Os maus hábitos, depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus, precisarão ser trocados por novos hábitos. Os maus pensamentos precisarão dar lugar à palavra de Deus. A memória, aquilo que nos faz
lembrar e ainda nos produz alguma dor, revolta, aquilo que te faz agir e reagir em conformidade, não de acordo com a palavra de Deus, precisará ser substituído por algo novo, através do perdão, através da confissão do pecado, através do conserto, através dos reparos, ir até a pessoa que você feriu, ou até que te feriu, mas você guardou ressentimento, ir lá e pedir perdão, se isso não for agravar ainda mais a situação. As suas memórias precisam ser tomadas e curadas pelo amor de Deus. O amor que cura, o amor que sara, o amor que restaura, o amor que apaga todas as nossas transgressões. Quando aceitamos a Jesus, quando entregamos a nossa vida a Ele, quando declaramos: venha o teu reino e o teu governo. Quando fazemos a oração do Pai Nosso, dizendo: vem, Senhor, o teu reino e o teu governo, e seja feita a tua vontade. Nós precisamos aprender a agir e reagir, e a resolver os nossos problemas, não mais segundo aquilo que a gente pensa, segundo aquilo que a gente acha ou sente, mas segundo a palavra de Deus. Mas isso sozinhos você não vai conseguir, e nem eu. Mas nós não estamos sozinhos. O grande eu sou está conosco. O grande eu sou está conosco. E sozinhos essas mudanças jamais seriam possíveis, mas nós temos o poder de Deus dentro de nós, e através deste poder e do Espírito Santo, tudo se torna possível, aonde não havia possibilidade. O mundo não conhece esse poder. O mundo não conhece o que diz Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Este versículo está em muitos quadros, em muitas casas, em muitos adesivos de carros. Mas isso não precisa estar na parede e nem no teu carro. Isso precisa estar cravado no teu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele que me deu poder e autoridade. Eu não posso, mas passo a poder a partir do momento em que Ele habita em mim. Eu não posso, mas Ele pode. Se Ele pode, nós vamos juntos. Todas as vezes que o inimigo tenta destruir alguém, uma das coisas que ele faz é fazer com que a pessoa acredite que, longe de Deus, ela conseguirá alguma coisa. Não conseguirá. Eu conheço Jesus desde que eu sou muito pequena. Minha mãe frequentava a igreja católica, minha mãe me levava para tomar passe. Mas a minha avó era cristã, a minha avó paterna. Ela ajudava a levantar igrejas com tijolos. E ela insistentemente falava de Jesus para minha mãe. E numa depressão muito profunda, minha mãe pediu para que a minha avó então chamasse o pastor da igreja dela para que estivesse orando. E ali ela teve encontro com Deus dentro da nossa casa, entregou a vida dela a Jesus. E desde aquele momento, então, Jesus entrou dentro da nossa casa. E eu e os meus irmãos fomos ensinados pela nossa mãe a vir todos os domingos para o culto, escola dominical, culto de oração, dobrar os joelhos, orar, buscar o batismo com o Espírito Santo. Desde muito pequenos. Mas isso não me torna apta a viver sem Jesus. Posso ter vivido a minha vida inteira com Jesus, mas no momento em que eu decidi me tornar independente dele, automaticamente o poder e a autoridade dele que está sobre a minha vida se torna fraco, porque eu me desconecto da fonte. Não pense que porque você está há muitos anos numa igreja, você entregou a sua vida a Jesus há muitos anos, você pode se tornar independente de Deus e tentar fazer alguma coisa sozinho. Você não consegue vencer nada sozinho. Você precisa estar conectado à fonte, que é Cristo. Todas as vezes que nós tentarmos satisfazer as nossas necessidades humanas com aquilo que o mundo oferece, a carne, Satanás, nós estaremos sendo independentes de Deus. E se nós nos tornaremos algo fácil de ser destruído. Mas isso vai acontecer aos poucos. Ele não age de uma vez só.
Ele vai agindo gradativamente. E talvez você me pergunte, pastora, qual a solução então? Eu vou te dar aí então a solução e nós já estaremos partindo para o finalmente da palavra. Primeiro, o escape está no mesmo lugar que Satanás plantou a tentação em sua mente. Pastora, por onde eu começo então quando eu sair daqui? Lembram? Este culto não valerá de nada se você não colocar o que você ouviu em prática lá fora. Então, qual a primeira saída, pastora? Eu estou enfrentando aí uma luta numa área da minha vida. Eu estou sendo tentado numa área da minha vida. Eu estou perdendo numa determinada área. Então, naquela área, você vai vigiar naquilo que você tem pensado. Porque a saída está justamente na tua mente. Na mesma mente onde ele plantou algo. Então, o escape... Vamos juntos? O escape está no lugar que Satanás plantou a tentação em sua mente. 2, no início, toda tentação é um pensamento que entra em sua mente através de sua própria carnalidade ou pela influência de Satanás. Só um pouquinho aqui. Só começa com pensamento. Um olhar, uma ligação. Só começa de uma forma muito sutil e, às vezes, até ingênua. Mas continua alimentando isso. Isso vai ganhando força e espaço na tua mente. E logo, aquilo que no início era só um pensamento. Vamos ler o 3? 3. Se você ficar alimentando esse pensamento, ruminando e chegar a considerá-lo uma opção, você o colocará em prática e isso é pecado. Vamos lá? 1. Pensei um pensamento. Então eu vou prestar atenção no que eu pensei, eu vou usar a palavra de Deus. Eu tenho poder e autoridade, Satanás. Sai daqui, em nome de Jesus, eu rejeito esse pensamento. O escape está no mesmo lugar, na tua mente. 2, começa com pensamento. Uma tentação. Depois, se você ficar ruminando, o que é ruminar? Pensar, remoer, pensar, remoer, pensar. Ficar pensando sobre aquilo. Então, primeiro, aprisione o pensamento à palavra de Deus. Segundo, submeta a palavra de Deus para saber se ele é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa forma, se alguma virtude há e se algum louvor existe. Filipenses 4:8 diz que tudo aquilo que nós pensarmos, precisa ser verdadeiro. Coloca as 8 peneiras para mim, o slide das 8 peneiras. Tudo que você pensar, se ferir um destes princípios, ou não estiver de acordo com isto, não provém de Deus. Ou é do inimigo, ou é da sua carnalidade. Tudo que vem de Deus é, vamos lá, verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe. Então, como é que eu faço isso na prática, pastora? Veio um pensamento, você vai perguntar: este pensamento está de acordo com a palavra de Deus? Esta vontade está de acordo com a palavra de Deus? Este lugar está de acordo com a palavra de Deus? Este comentário está de acordo com a palavra de Deus? Esta fofoca que nunca é da vontade de Deus? Vou falar de alguém, o que eu vou falar é bom, é amável, é justo, é puro, é verdadeiro, ou eu acho? 8 peneiras. Aquilo que você pensar, você vai dizer: é correto eu pensar isso? Isso vai me trazer uma boa fama, se alguém souber? Será que se eu continuar pensando e colocar isso em prática, as consequências vão ser boas? Será que vai trazer louvor e honra a Deus? Ou será que vai envergonhar o nome do Senhor? Este é o crivo.
Esta é a régua. Então, muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas não sabemos como colocá-la em prática. E hoje a palavra está sendo extremamente didática para você entender como você pode vencer os pensamentos que muitas vezes vêm. Quando eu pensar de alguém, a primeira coisa que eu vou pensar é: isso é bom? É justo? Isso é amável? Isso é puro? Até a criança já respondeu. Dá para entender como é prática a palavra de Deus? Filipenses 4:8, você tem que tirar cópia disso, você tem que dar print nisso, você tem que andar com isso no seu celular, você tem que colocar no espelho do teu banheiro, no espelho do teu quarto, você tem que colocar na porta da tua geladeira, você tem que colocar no painel do teu carro, porque quando vier um pensamento, você vai passar pela peneira. Se não estiver dentro disso, você vai começar a lutar na tua mente, dizendo: em nome de Jesus eu rejeito este pensamento, em nome de Jesus eu não aceito este pensamento. Mas e quando eu falhar, pastora? E quando eu não passar pela peneira? E se eu fiz ou tive atitudes que eu nem sabia das peneiras, acabei? Aí sabe o que Satanás faz depois que ele mentiu e te enganou? Ele vai começar a culpar você. Ele vai te acusar. Ele vai fazer com que você se autodeprecie. Ele vai apontar a tua falha. Ele vai mostrar para você as áreas que você acabou perdendo, os territórios que ele se infiltrou. Se ele conseguir fazer isso, se ele conseguir fazer você duvidar do valor que você tem para Deus, ou da sua posição como filho de Deus diante dessas acusações, ele te neutralizará, e neutralizará a ação de Deus na tua vida, e a dedicação que você tem até mesmo de estar na casa do Senhor. Todos nós temos um telhado de vidro. Todos nós temos uma área vulnerável. Todos nós pecamos e erramos. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas a graça do Senhor nos alcançou e nos trouxe para a presença dEle. Todos nós, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, todos nós. Mas porque alguns vencem e outros não vencem? Por causa disso que nós falamos. Mas se um de nós cair, se qualquer pessoa cair no pecado, se qualquer pessoa transgredir algo disso, e Satanás vier te acusar, você vai falar como filho de Deus: Satanás, enquanto você me acusa, o meu pai diz que eu sou amado dele, e ele me deu poder e autoridade, pois eu reconheço que eu não devia ter feito, me arrependo e me levanto e me reposiciono. É isto. Sabe que o inimigo quer que você continue prostrado e caído. Ele quer que você termine este ano com a sensação de fracasso. Ele quer que você saia deste culto se sentindo acusado, acuado, fraco. Mas eu estou aqui para te dizer que o Senhor não te trouxe aqui para te acusar, como Ele não me trouxe aqui para fazer nenhuma acusação. Ao contrário disso, Ele só me trouxe aqui para te lembrar que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E essas misericórdias continuam disponíveis para a minha vida, para a sua vida, todo o tempo. Fique de pé. Aleluia.